E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso de matemática para quem não tem cérebro. E hoje vamos ver o capítulo 5, múltiplos e mínimo múltiplo comum. Na última aula a gente aprendeu o MDC, que é o máximo divisor comum, né? E agora nós vamos para o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Vamos aprender um pouco sobre esse conceito, né? Vamos lá. Quando multiplicamos um número por um número natural não nulo, ou seja, qualquer número positivo que não seja o zero, o produto é um múltiplo desse número. E todo número possui um número infinito de múltiplos, né? O que eu quero dizer com múltiplos, pessoal? Vejam só. Quais são os múltiplos de 4? Se eu faço 4 vezes 1 é igual a 4. Logo, o 1 é um múltiplo de 4. Certo? Mas a gente já aprendeu isso, né? Porque ele é um número que consegue dividir e multiplicar, né? Todos. 4 vezes 2 é igual a 8. Quer dizer o quê? Que o 2, né? No caso, como eu multipliquei ele por um número natural, o 8 é um múltiplo de 4. Por quê? Porque se eu pegar o 8 e dividir por 4, eu tenho um número inteiro. Se eu pegar o 4 e dividir por 4, eu tenho um número inteiro. Então, ó, 4 vezes 3 é igual a 12. Quer dizer o quê? Que o 12 é um múltiplo de 4. Por quê? Se eu pegar o 12 e dividir por 4, eu vou ter o 3, que é um número inteiro. Então, o múltiplo, pessoal, é um número que, se você dividir um número por ele, você consegue um resultado inteiro daquele valor, né? Então, por exemplo, 4 vezes 4 é igual a 16. O 16 é um múltiplo de 4, porque você pegou o 4, multiplicou por um número natural qualquer, e você teve um resultado, um número inteiro. Tudo bem? Então, você consegue fazer o caminho contrário, né? Pegar, por exemplo, 16 dividido por 4, você vai ter o 4, que é um natural inteiro. Então, olha, o 4, os múltiplos de 4 são 4, 8, 12, 16. Percebe que vai aumentando de 4 em 4? Os múltiplos de 4 começam no 4. 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e assim por diante. São os números que você vai somando de 4 em 4. Então, ó, todos os números que são múltiplos de 2 ou mais números ao mesmo tempo são chamados de múltiplos comuns. Lembra do divisor comum, que você conseguia dividir os dois ao mesmo tempo? O múltiplo comum é um número que você consegue multiplicar ambos ao mesmo tempo, de dois valores quaisquer, né, para ter um resultado inteiro. Então, por exemplo, os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, você vai de 2 em 2. E quais são os múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. Então, pessoal, você tem os múltiplos de 2, você tem os múltiplos de 5. Só que tem números aqui que coincidem, né? Por exemplo, vejam só. O 10 é um múltiplo de 2 e também é um múltiplo de 5. Perceberam isso? O 20, ó, ele é um múltiplo de 2 e também é um múltiplo de 5. Ou seja, esses dois a gente poderia dizer que eles são mínimos múltiplos comuns, ou seja, eles são múltiplos comuns. E agora a pergunta, qual é o mínimo múltiplo comum entre os dois? É o primeiro, o menor que aparece, que no caso seria o 10, né? Ó, que é o menor múltiplo comum dos dois. Então ali, ó, até o número 20, 2 e 5 possuem os múltiplos 10 e 20 em comum. Que a gente viu aqui, né? O 20 também aparece nos dois. Ó. Então, ó, qual é o menor múltiplo de 2 e 5? Ora, o menor é aquele que, dentre todos os múltiplos comuns, é o menor valor deles. Então, pessoal, a forma que você pode fazer da forma mais rudimentar é fazer da forma que foi descrita aqui, né? Você ir listando todos e depois procurar. Precisa disso? Não. Vocês lembram lá que quando a gente fez o MDC, né? A gente aprendeu uma regrinha, uma técnicazinha de ir dividindo os dois e ver qual que dividia os dois ao mesmo tempo? Aqui a gente tem a mesma regra para fazer. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, qual é o menor múltiplo, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5? O MMC. A gente pode fazer um teste aqui para avaliar, né? Dá uma olhada aqui, ó, vamos lá. Eu vou pegar aqui do lado, ó, 2, como a gente aprendeu, e 5. Eu vou traçar uma reta aqui. Então, eu vou dividir. Lá, pessoal, como era comum, eu precisava que dividisse os dois ao mesmo tempo, não era isso? Aqui, para descobrir o mínimo múltiplo comum, eu não vou precisar que ele valha para os dois, tá? Ele só precisa valer para um único. Então, eu vou pegar aqui, ó, primeiro eu vou dividir por 2. O 2 divide o 2? Divide.
Se ele dividir um único número, ele já é suficiente para fazer o MMC. E o próximo aqui já chegou no 1, vou dividir agora o 5. Aqui fica em 1 e aqui fica em 1. Os dois valeram, certo? Agora é só multiplicar um pelo outro. 2 vezes 5. Opa, deixar aqui. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, o MMC, o meu mínimo múltiplo comum, entre 2 e 5 é o 10. Então, a gente pode fazer isso da forma mais rudimentar, listando todos, ou a gente pode simplesmente ir dividindo os fatores, né? E aí, eu vou pegar todos os valores aqui do lado e vou multiplicar um pelo outro. Lembrando, lá no MDC, eu só considerava os números que dividiam ambos ao mesmo tempo. Aqui não, no MMC, eu vou dividir todos e eu vou pegar todos os valores e vou multiplicar. Então, aqui, o número é 10. Tudo bem? Então, olha, para descobrir MMC de dois números, faça uma lista dos múltiplos de cada número, em ordem crescente, até encontrar o primeiro múltiplo que os números têm em comum. Funciona, mas não é a forma mais rápida, né? Mas daria para fazer. Por exemplo, qual que é o MMC entre 9 e 11? Vamos lá, de novo. Da forma que a gente aprendeu agora. Eu vou pegar aqui, ó, ele quer entre 10 e 11, não é isso? Vamos fazer aqui 9 e 11. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 9 e 11. E vou traçar a minha reta. Então, 9 e 11, pessoal, vou dividir primeiro por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E aqui o 11 continua, porque não dá para dividir inteiro por 3, né? Vou dividir novamente por 3. 3 dividido por 3 aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 11. E agora só sobrou 11, eu vou dividir por 11, né? Ó, 11 dividido por 11 dá 1. Agora eu vou multiplicar. 3 vezes 3 dá 9. Vezes 11 dá 99. Então, o MMC aqui, ó, entre 9 e 11 é 99. Então, como é que você poderia fazer? Você poderia ir listando todos, né? Ó. Ele listou todos os do 9 e depois listou todos do 11. O único que coube aqui, né, que coube nos dois, né, que foi identificado, foi o 99. Só que você precisaria de tudo isso daqui, sendo que você pode só ir dividindo para encontrar. Ó. Então, 99 é o múltiplo, o MMC de 9 e 11 é o 99. Tudo bem? Então, dá para a gente usar essa regrinha aqui, essa forma, para a gente ter esse resultado mais fácil. Ou você pode listar também, tá? Não tem problema. Então, olha, ó, às vezes é mais fácil começar pelo número maior, em vez de fazer uma lista de todos os múltiplos de 9, né? Comece pelos múltiplos de 11 e depois pergunte, este número é divisível por 9? Funciona, né, gente? É como a gente já entendeu. Então, olha aqui, ó. Suzana se inscreveu para trabalhar como voluntária no abrigo de animais, de 6 em 6 dias, ou seja, ela trabalha só a cada 6 dias. Luísa se inscreveu para trabalhar como voluntária no abrigo de 5 em 5 dias. Se as duas começarem a trabalhar no mesmo dia, pessoal, quantos dias depois elas voltarão a trabalhar juntas? Pessoal, juntas aqui vem do comum, certo? E como ele está perguntando quantos dias depois, eu quero saber o próximo dia depois. Então, é o mínimo valor dos dois. Então, aqui, ó, exatamente, ó, é o mesmo que dizer qual é o MMC de 6 e 5. Entenderam uma aplicação legal da matemática? Então, o que ele vai fazer? Ó, de 6 em 6, quais são os múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24, 30. Quais são os múltiplos de 5? Se for pegar, né, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, o menor aqui seria o 30 para os dois. E aí eu chegaria no 30. Só que precisa listar tudo isso? Não precisa, né, pessoal? A gente já aprendeu. A gente poderia simplesmente pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o 5 e o 30, ó. Vou pegar aqui, ó, o número 5, desculpa, o número 5 e o número 6. E vou fazer o MMC. Então, o primeiro valor que eu consigo dividir aqui é o 2, né? Porque eu vou dividir o 6, então o 5 continua, e o 6 dividido por 2 dá 3. Agora aqui o próximo que eu consigo é o 3, né? Então eu vou dividir por 3. O 5 continua, e o 3 dividido por 3 dá 1. Agora sobrou só o 5, eu divido por 5, aqui fica 1 e aqui fica 1. Multiplicando os 3, 2 vezes 3 dá 6, vezes 5 dá o meu 30. Então está aqui, ó. O mínimo múltiplo comum é o 30. Poderia fazer da forma que foi feito acima, mas eu acho fazendo dessa forma aqui, pessoal, melhor. Tudo bem? Tranquilo?
muito parecido com o MDC, né? Só que agora, em vez de considerar só o que comumente vou dividir os dois, aqui eu considero todos. Vou fazendo as divisões e encontro o MMC. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Faça uma lista com os primeiros 5 múltiplos de 3. Aqui é tranquilo, né, pessoal? Ó, quais as listas com os primeiros 5 múltiplos de 3? É o 3, 6, 9, 12 e 15. Está aqui, ó, os 5 primeiros múltiplos de 3. Quais são agora os 5 múltiplos de 12? Então a gente vai pegar do 12, né, pessoal? Se é de 12 em 12. Então 12, 24, 36, 48 e 60. Esses são os 5 múltiplos de 12. Agora, pessoal, encontre o MMC de 5 e 7. Vamos fazer da forma que a gente aprendeu aqui, que é mais rápido, né? Vamos pegar aqui, ó. De 5 e 7, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer da forma que a gente aprendeu. Vou fazer aqui de vermelho. Então vamos lá, o primeiro aqui é o 5, o segundo é o 7, não é isso? E vou traçar. Então o primeiro que eu consigo dividir aqui é o próprio 5. Então aqui fica 1, aqui fica 7. Depois eu consigo dividir por 7, aqui fica 1 e aqui fica 1. 5 vezes 7 dá 35. Então, o MMC aqui de 5 e 7 é o 35. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos para o próximo. Encontre o MMC de 10 e 11. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó, 10,11. Vou traçar a minha reta. Divido primeiro por 2, aqui fica 5, aqui fica 11. Divido agora por 5, aqui fica 1, aqui fica 11. E divido agora por 11 para terminar, aqui fica 1 e aqui fica 1. 5 vezes 2, 10, vezes 11, 110. Então, o MMC entre 10 e 11 é 110. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Mais um aqui, ó, entre 4 e 6. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, 4. Vou fazer assim, ó, vou dar um zoom maior para ficar melhor de entender aqui, ó, de fazer a letra para vocês. Então, vamos lá, ó. 4 e 6. Então, primeiro eu divido por 2. Aqui fica 2, aqui fica 3, né? Divide os dois ao mesmo tempo, não tem problema. Agora, de novo por 2, aqui fica 1 e aqui fica 3. Para terminar, aqui por 3, aqui fica 1 e aqui fica 1. Multiplicando isso, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O MMC aqui é, entre 4 e 6, é 12. Tudo bem? Então, vamos mais um aqui agora. Eu quero o MMC de 12 e 15. Então, ó, 12,15. Então, primeiro eu divido por 2, começa sempre do menor número, né? Aqui vai para 6, aqui não tem divisão inteira, né? Seria 7,5, então eu mantenho 15. Aqui de novo por 2, aqui fica 3, aqui fica 15. Agora eu vou dividir por 3, o 3 divide os dois, né? Aqui vai para 1, aqui vai para 5. E agora eu divido o último por 5, aqui fica 1 e aqui fica 1. Multiplicando isso, aqui vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, o MMC entre 12 e 15 é 60. Aqui, para terminar, eu vou puxar aqui, ó. Eu vou puxar uma setinha para fazer aqui do lado, ó. Esse daqui, ó. Vamos fazer ele aqui do lado. Então, agora eu quero o MMC de 18 e 36, não é isso? Então, vamos lá, ó. Vou pegar aqui, ó, 18,36. Vou traçar a minha reta. Vamos lá, 18 dividido por 2, aqui eu vou ter 9. 36 por 2 é 18. Agora dá por 2 de novo, aqui fica 9. E aqui agora vai ficar 9, né? Porque 18 por 2 é 9. Aqui, pessoal, você pode fazer por 3, ó. Aqui fica 3 e aqui fica 3. E depois por 3 de novo. Aqui fica 1 e aqui fica 1.
Ou você poderia ter dividido por 9 direto também, não teria problema, tá? Mas eu gosto sempre de ir passo a passo, para a gente não se confundir. Então aqui, ó, 18 por 2 deu 9. 9 por 3 dá 3. 9 por 3 dá 3. E dividido por 3, 3 por 3 dá 1 e 3 por 3 dá 1. Multiplicando isso, a gente vai ter o quê, pessoal? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. Então, o MMC aqui de 18, 36 é o próprio 36. Tudo bem? Uma forma da gente fazer aí o MMC, fazendo as divisões. Então, vamos lá, pessoal. Ó, Carlos vai à academia de ginástica de 3 em 3 dias. Diogo vai à academia de ginástica de 4 em 4 dias. Então, eles têm períodos diferentes. Se eles forem juntos à academia pela primeira vez, quantos dias depois, pessoal, eles vão se encontrar? Olha, se eu estou falando quantos dias depois e é o menor prazo, eu estou literalmente falando o quê, pessoal? Estou falando de MMC. Qual é o mínimo múltiplo comum, basicamente, entre 3 e 4? Então, fazendo aqui como a gente já aprendeu, né? Eu vou fazer aqui, ó, vou dar um zoom para sair melhor aqui a letra. Então aqui, ó, entre 3 e 4, vou trazer a minha reta. Primeiro divido por 2, aqui o 3 continua, o 4 vira 2. Divido por 2 de novo, o 3 continua, o 2 vira 1. E agora eu divido por 3, o 3 vira 1, e aqui chegou em 1, terminou. Multiplicando isso, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, 12 dias depois. Tudo bem? Tranquilo? Então, 12 dias depois eles vão se encontrar. Viram uma aplicação legal para o MMC? O prazo mínimo, né? Vamos mais um aqui, ó. Beta e Jane têm o mesmo número de moedas. Beta organiza suas moedas em pilhas de 6. Ó, interessante. Ela organiza aqui, ó, em pilhas de 6. E não sobra nenhuma moeda. Quer dizer o quê? Se não sobra, quer dizer que é número inteiro, não tem resto. Isso é uma coisa que a gente vai aprender para frente. Jane organiza suas moedas em pilhas de 8 e não sobra nenhuma moeda. Ou seja, não tem número com vírgula, número quebrado, né? É um número inteiro. Qual o menor número possível de moedas que cada uma delas tem, pessoal? Se eu estou falando menor número possível, pessoal, ó, eu estou falando do quê? De MMC, mesma coisa. É como se eu estivesse aqui perguntando para vocês, qual é o MMC de 6 e 8? Tudo bem? Então, vamos responder. Qual que é aqui, ó, o MMC de 6 e 8? Vou colocar aqui, ó, 6,8 e vou traçar a minha reta aqui. Então, primeiro eu começo dividindo por 2, o 6 dividido por 2 fica 3, o 8 dividido por 2 fica 4. Agora eu posso dividir por 2 de novo, o 3 continua, mas o 4 se torna o 2. Divido por 2 de novo, o 3 continua e o 2 se torna 1. E agora só sobrou o 3, porque aí 3 por 3 dá 1 e continua. Para fazer esse MMC, agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Ou seja, pessoal, 24 moedas. Então, ó, qual o menor número possível de moedas que cada uma delas tem? 24 moedas. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Da aula de hoje. MMC é um conceito muito importante, tá? Tão importante, na verdade, diria até que mais aplicável, né? Mais situações do que o MDC, apesar dos dois serem muito importantes. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima.